Saudações, a gente refletiu um pouco e agora vamos voltar a falar de geopolítica. Vamos começar pelo começo, mandando a braba. Só assista esse vídeo de 30 segundos, por gentileza. أجي أخذك حبيبتي طيب ما أنا يا حبيبتي رح أجي أخذك هلا. عمو من الهلال عماله عم بنصك عشان إحنا نقدر نيجي ناخذك. حواليكي في ضرب رصاص؟ خديني يا حبيبتي والله بدي أخذك بس مش بإيدي هلا. Vamos passar o contexto. 12 dias depois dessa gravação, o corpo dessa criança, ela tinha um nome, Hind Rajab, e ela tinha uma idade, 6 anos, foi encontrado junto aos corpos de 5 membros da família dela em Gaza. Hind ficou presa em um carro cercado por tanques e soldados daquele país que massacraram a família inteira. O áudio é o último registro dela viva, uma ligação com o Crescente Vermelho. Crescente Vermelho também confirmou que os médicos Youssef Zeyno e Ahmad al-Madhoun foram enviados para resgatar ela. Os corpos foram encontrados mortos dentro da ambulância. Os tanques daquele país bombardearam a ambulância assim que ela chegou no local, apesar de ter havido uma coordenação prévia com aquele estado que a gente não pode dizer o nome, não é? Isso permite que a gente chegue em outro aspecto da entrevista do Putin ao jornalista dos Estados Unidos. A entrevista era uma oportunidade para os dois. Foi uma oportunidade para os dois e os dois não desperdiçaram. O jornalista em questão, Tucker Carlson, é republicano, apoiador do Donald Trump e ferozmente sinofóbico. Ele é nítida e ferozmente sinofóbico. Nisso ele se aproxima bastante do Trump, né? Porque o Trump também, ele não é russofóbico, ele é sinofóbico. Então, uma das primeiras coisas que ele tentou fazer foi colocar o presidente Vladimir numa armadilha, né? Nós até entendemos que a Rússia não é nossa inimiga e tal, mas e a China? Vocês não têm medo da China, não? Não foi com essas palavras, mas foi o que ele quis dizer. Putin fala, não, isso é um bicho-papão que vocês criaram. Nós temos milhares de quilômetros de fronteira em comum com a China, e é verdade. Tem tanta fronteira entre a Mongólia e a Coreia do Norte, quanto a fronteira entre a Mongólia e o Cazaquistão. Então, é uma fronteira muito grande que a Rússia tem com a China. E ainda tem a Mongólia como estado tampão, né? A Mongólia originalmente era um pedaço da China, vamos ser honestos aqui. Até a década de 1920, a Mongólia era um pedaço da China. Mas não é que a Rússia anexa a Mongólia, embora ela tenha pego Tuvá. Ela negocia com a China, para pelo menos a Mongólia exterior não ser nem chinesa nem russa. A Mongólia é um estado tampão entre a China e a Rússia, mas que de fato pertencia à China até o começo do século XX. As relações entre a China e a Mongólia, a China e a Rússia, nem sempre foram pacíficas. Porque, bom, se a gente for honesto, e eu acho que é importante a gente ser honesto, né? Porque se as pessoas quisessem desonestidade, elas iam hoje no mundo, né? Duas regiões russas, Khabarovsk e Vladivostok, de alguma forma estavam conectadas com os manchus que ocuparam a China no século XVII. Então não é que fosse um território chinês, não era um território chinês, mas era um território manchu. Os manchus se apropriaram da China, mas não levaram Khabarovsk e nem levaram Vladivostok, que ficaram com a Rússia. Então você tem uma problemáticazinha, tinha até uma disputa fronteiriça com uma ilha, cara, uma ilha no rio Amur, uma coisinha pequena de 1,5 km², que
basicamente, a Rússia cedeu para a China. É um país com 22 milhões de quilômetros quadrados, 17 milhões, 22 milhões era a União Soviética. Um país com 17 milhões de quilômetros quadrados, né, maior que 4 continentes, e que ainda está ganhando as terrinhas na Europa e vai ganhar outras mais, não vai morrer se perder 1,5 km quadrado e entregar para a China. E houve um problema também tenso nas relações entre a China e a Rússia depois do assassinato do Stalin, né, e a ascensão de reformistas. E nessa disputa eu fico com o Mao Zedong. Ficou o Mao Zedong. O Mao Zedong estava do lado certo. Ele fez bem em romper relações com a União Soviética. Mas, terminada a União Soviética, a Rússia e a China, aos poucos, restabeleceram um bom relacionamento, que evoluiu para um ótimo relacionamento, que foi para um excelente relacionamento e agora está num relacionamento umbilical. Por uma série de questões, não só a presença de um inimigo comum, que quer os dois destruídos, quer dizer, isso por si só já é um motivo mais que o suficiente para as duas nações colaborarem. Eles têm um inimigo comum que quer a destruição dos dois. E aí eu tô montando um roteiro para fazer um vídeo aí. Eu só vou fazer com mapa, né, com mais estrutura. Vou fazer no computador. Porque o inimigo dos Estados Unidos não é o socialismo. O inimigo dos Estados Unidos é a soberania. O que os Estados Unidos não suportam, o que a Inglaterra não suporta, o que o Ocidente não suporta, é soberania. Essa é liberdade, né, que é uma palavra-chave, liberdade, não sei o que. Cara, isso é uma quimera. Eles não estão nem aí com liberdade, eles odeiam a liberdade dos outros e a do próprio povo. Mas mais do que isso, muito mais do que isso, a soberania de outras nações, a soberania de outros povos, é uma coisa que os incomoda profundamente. Sabe, uma coisa que incomoda os Estados Unidos, que incomoda o Reino Unido, que incomoda a Europa, que incomoda a Austrália, que incomoda o Canadá, que incomoda os anglo-sionistas, o Ocidente inteiro, de maneira profunda, é a soberania dos outros. Eles, o Ocidente, só sabe viver com escravos. A única relação que eles suportam com o outro é de servidão. Mas é isso que é o Ocidente, né? A civilização ocidental essencialmente é isso. É roubar o que não pertence. Colocar os outros para produzir riqueza. Porque a Europa, nós já falamos muito isso, a Europa é um continente paupérrimo em recursos naturais. Não tem solo fértil? Tem, na Rússia. Não tem grandes rios? Tem, na Rússia. Não tem recursos minerais? Tem, na Rússia. Não tem nada. Certo? Não tem nada. A Europa sempre pilhou, roubou. O que os gregos sempre fizeram. A Grécia não teve paz, cara. A Grécia foi só guerra, roubo, escravidão. A escravização era o cerne da civilização grega. Como era o cerne da civilização romana, que acrescentou usura, dívida. Disso evolui para o feudalismo, que é um punhado de nobres, que é pessoas que trabalharam na vida inteira delas, inúteis, parasitas. Cara, a burguesia é uma classe parasita. A burguesia não tem nenhuma utilidade, ela não serve para absolutamente nada, nada. Ela é totalmente inútil, uma classe parasita. E a nobreza também é uma classe parasita. Embora essa pessoa, ela defendia, é mafioso, né? Pague-nos para defender vocês. Defender de quem? De nós mesmos. Sabe? Então, a relação da civilização ocidental com o outro, mesmo do próprio povo, Putin foi magistral ao dizer, cara, as elites de vocês os abandonaram. Mas ele foi bom, porque as elites nunca estiveram com o próprio povo. Dizer que as elites os abandonaram quer dizer que em algum momento as elites estiveram com o próprio povo. Nunca estiveram. O que está acontecendo nesse país, que a gente não pode citar o nome, é o Ocidente, cara. Israel é o Ocidente. O que Israel faz com Gaza é o que o Ocidente sempre fez com os povos que ele roubava, oprimia, assassinava. É isso, cara. É mais do mesmo. Putin foi magistral por expor a verdade.